Graça e paz, queridos. É sempre uma oportunidade única poder compartilhar a palavra de Deus. Eu sou o João Carlos, membro da Igreja Verbo da Vida Betânia. E é tão interessante porque compartilhar a palavra de fato sempre é um privilégio, eu estar aqui, vocês estarem aí. E glória a Deus porque essa palavra nunca está presa. Eu me lembro que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé a Timóteo, dizendo que embora ele tivesse acorrentado, embora ele tivesse preso, essa palavra não estava presa. Então, mesmo em contextos um tanto desfavoráveis, nós temos a oportunidade de compartilhar essa palavra, de, embora eu estar aqui, vocês estarem aí, eu não sei de onde você me assiste, mas eu sei que você vai ser edificado e eu quero deixar um recado bem importante para você. Se você, por acaso, ainda não se inscreveu nesse canal, ainda não nos segue na rede social, o Verbo da Vida Belo Horizonte, aqui no Carlos Prates, eu quero te incentivar a se inscrever e ativar todas as notificações inerentes a esta igreja. E ó, deixa eu dizer, tem muito material disponível para edificar a sua vida, tem muito material sendo produzido, sendo preparado, e já tem muito material pronto. Tem muita gente boa que está aí se esmerando para pregar a palavra, para te ensinar, para edificar a sua vida. Então não fique fora disso, incentive outras pessoas, se misture conosco. Tem sido um tempo de rompimento, de avanço, e eu sei que, mais uma vez, nesse momento vai ser para a minha vida e para a sua vida. E antes de querer introduzir o assunto a qual eu quero falar, eu quero tratar, eu quero ser o mais objetivo possível, mas eu quero orar com vocês antes. Pai, nós te bendizemos e nós te agradecemos. Nós reconhecemos, Pai, a nossa dependência a Ti. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nós não podemos fazer absolutamente nada. E Deus, nós contamos com a Sua graça, contamos com o auxílio do Espírito Santo, contamos com a Sua ajuda para que possamos fazer tudo aquilo que precisamos de fato fazer. E nós reconhecemos, Pai, que somos dependentes do Senhor, reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, obrigado pelo sacrifício vivo que resultou em vida para nós. Obrigado, Pai, porque nós hoje vivemos num patamar muito mais elevado, nós desfrutamos de coisas muito maiores por causa do sacrifício de Cristo. E nós te agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos instrui, que não nos deixa perdidos, não nos deixa apavorados, nem mesmo temerosos, porque, segundo Paulo, nós não recebemos um espírito que novamente nos escravize a andarmos temerosos, a andarmos debaixo da opressão do medo, mas nós recebemos um espírito de adoção, a qual podemos clamar, Abba, Pai. O mesmo apóstolo Paulo escreve que nós não recebemos um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Obrigado, Pai, porque a Sua palavra ela é útil para todas as áreas da nossa vida, nos instrui, nos corrige, nos orienta. E obrigado, Pai, porque é essa função, é essa unção que vai estar sendo derramada mais uma vez nesse dia e vai nos conduzir a um bom propósito. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei aonde você está, mas se você puder, abre comigo lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Lucas, versículo 10, capítulo 38, Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dizei-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe, nós tratamos esse texto de uma forma tanto distante, e eu quero, antes de partir para o próximo ponto, eu quero trazer uma narrativa bem ilustrativa. Eu quero pegar essa história e tentar aplicar no nosso contexto diário. Então, é bem provável, certamente, que a ilustração que eu trazer aqui não foi exatamente como aconteceu na Bíblia, mas eu acredito que vai nos aproximar dessa história e vai perceber que o comportamento de Marta é um comportamento extremamente sutil, o comportamento de Maria é um comportamento desafiador, e nós vamos entrar nessa história e eu quero que você se localize junto comigo. Pense, então eu vou contar essa história e nós vamos entrar nela junto, pode ser assim? Então vamos lá. A Bíblia vai dizer que Jesus estava caminhando com seus discípulos e eu começo a pensar em que momento era esse, pensando que, vamos pensar assim, que os discípulos haviam acordado naquele dia, era um sábado pela manhã e eles haviam acordado cedo com Jesus, e sabendo que Jesus ele não atrasava, eles precisavam andar pianinho com ele, e se tratando que havia ali cerca de 13 homens, Jesus mais os 12 discípulos, e nós vamos ver nos relatos bíblicos que quando eles vão pagar os impostos, apenas Pedro e Jesus eram os mais velhos. Então certamente nós tínhamos 2 adultos
e o restante de jovens e adolescentes. Então nós tínhamos 2 adultos e nós tínhamos 11, na verdade, nós tínhamos 11 adolescentes e jovens misturados. Então eles tiveram que acordar naquele dia bem cedo para começar o trabalho deles. Eles viviam 24 horas para o ministério, seguindo Jesus, anunciando a palavra, pregando, curando enfermos. Então era muito serviço, era muito trabalho. E eu acredito que por volta de 11 horas, meio-dia, o sol estava bem quente, e eles chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. E pensa aqueles discípulos de Jesus que haviam acordado bem cedo daquele dia para cumprir o propósito, eles já estavam com fome, homens, pense conosco, olha, se pessoas normais comem, adolescentes e jovens em fase de crescimento, eles comem ainda mais. Então nós tínhamos aqui cerca de 11, mais 2 homens adultos, e eles trabalhavam arduamente todo dia, então provavelmente por essa hora do almoço, eles já estavam bem famintos, e eles encontram Marta e chegam e ela vai recebê-los em casa. Marta estava apenas com Maria, então obviamente, mulher ela não come tanto, obviamente ela tinha preparado um almoço menor, porque elas tinham medo de engordar. Então, peraí, eu vou fazer uma comida para mim e para Maria, e vai ser uma comida menor, e aí já estava tudo pronto, porque era meio-dia, não queria atrasar o almoço, então ela recebe ali na sua casa cerca de 13 homens. E é bem provável, porque mudou totalmente o planejamento diário de Marta. Se a sua casa estava organizada, se fosse uma casa muito pequena e o almoço dela estava pronto, na verdade ela precisava se desdobrar e se reorganizar com Maria, porque agora não tinha mais apenas 2 pessoas em casa, na verdade agora tinham 15 pessoas em casa. Então começa a entrar nessa história comigo, para a gente ver o desenrolar e para ver se realmente o nosso comportamento está tão diferente assim de Marta, se nós nos parecemos com Marta ou com Maria, dadas as circunstâncias. Então, Marta chama Maria na cozinha e diz: Maria, é o seguinte, a gente estava tudo pronto para almoçar agora, a casa estava organizada, porém chegaram agora esses 13 homens, e olha, deixa eu dizer, como uma boa anfitriã, eu não quero dispensá-los sem que eles comam bem, sem que eles sejam bem recebidos na minha casa, e nós bem sabemos que quando nós recebemos visita, nós queremos ser de fato os melhores anfitriões. Nós queremos dar a melhor festa, nós queremos servir a melhor comida, nós queremos hospedar a pessoa da melhor forma possível, porque nós somos bons anfitriões e hospitalidade, bons hospitaleiros é uma característica de nós que somos cristãos, não é assim? Então Marta estava lá com Maria na cozinha dizendo: olha, é o seguinte, faz o seguinte, enquanto eu vou cozinhar o feijão, enquanto eu vou fazer o arroz, e eu vou picando aqui, descascando a batata e fazendo a salada, vou preparar o suco, eu quero que você corra lá na mercearia do seu Chico. E você vai comprar 2, 3 frangos assados, porque na correria, eu acho que é mais fácil nós comprarmos a carne do que ter que fazer agora. Então, enquanto você vai lá, eu vou adiantando as coisas aqui, e a gente deixa eles lá na sala, e eles se acomodam, todos eles, enquanto Jesus ensina. E aí Marta logo já vira, já pega, começa a catar o feijão, logo ela começa a colocar o feijão para cozinhar, e nesse meio tempo Maria pega o dinheiro para ir lá comprar o frango assado na mercearia do seu Chico. E quando ela está saindo, na verdade, ela tem que cruzar a sala para sair do apartamento que elas moravam, e aí estava a sala cheia, um apartamento pequeno, Jesus sentado no canto, com aquele monte de discípulos cercando Jesus, e não havia barulho algum, apenas a panela de pressão na cozinha, que começava a dar pressão. E aí Jesus estava ensinando os discípulos, eu não sei exatamente, mas, por exemplo, Jesus falando sobre o amor de Deus, e os discípulos ali, João do lado, e eles pensando: poxa, esse cara, ele me constrange, ele é fora da curva, ele é além, eu não posso me conter, eu realmente não consigo compreender com tanta graça e tanto amor com o qual ele ministra a palavra, com o qual ele nos ensina. Na verdade, não é apenas palavras, as verdades dele fluem como rio, como vida para a minha vida. E Maria havia saído da cozinha com o pensamento que ela tinha que comprar o frango assado para Marta, e ela saiu dizendo: eu preciso comprar o frango assado na mercearia do seu Chico, eu preciso na mercearia comprar o frango assado, tem gente em casa, eu preciso ir rápido, peraí, eu preciso pegar o cartão, o dinheiro, a carteira, cadê a carteira? E ela precisa se apressar, porque era a responsabilidade dela, enquanto Marta estava na cozinha. Mas eu acredito que ao cruzar aquela sala daquele apartamento, Maria teve uma surpresa, porque, peraí, eu preciso comprar o frango assado no seu Chico, eu preciso comprar o frango assado, poxa, esse cara fala tão bem. E eu imagino que Maria, mesmo ainda que naquela correria de tentar resolver o que precisava fazer, porque havia muito serviço para ser feito, Maria se vê numa condição em que ela vê quase o inevitável. Ela diz: eu não consigo comprar o frango assado do seu Chico, porque ele fala com tanto amor e com tanta graça, que eu não consigo.
E então Jesus continua ensinando os discípulos, Jesus continua falando e pregando naquela sala, daquele apartamento, daquele sábado à tarde. E Marta, atarefada na cozinha, cozinhando feijão, preparando arroz, fazendo suco, preparando a salada, imaginando que Maria tinha acabado de sair, já estava quase voltando com o frango assado da mercearia do seu Chico. E é interessante que eu acredito que eles estavam lá, todos reunidos na sala, enquanto Jesus ensinava, e não havia barulho algum, como eu disse, apenas a panela de pressão, que dava pressão do feijão na cozinha. Mas de repente eles escutam um barulho da porta da cozinha abrindo, e era Marta brava, porque tinha acabado de ver Maria, escorada na porta, sem que antes tivesse saído para comprar, não tinha nem comprado ainda o frango assado na mercearia. Ela apenas havia sido paralisada, envolvida naquele ensinamento de Jesus. Ela apenas havia sido paralisada com tanta graça e tanto amor sendo ministrado naquele apartamento, naquela sala, naquele dia, que ela simplesmente parou tudo que estava fazendo para ouvir o que ele estava dizendo. E Marta sai imediatamente daquela cozinha e diz: Marta, eu te mandei há meia hora comprar o frango, até agora você não voltou. Mulher, você deve estar louca, porque eu estou aqui acabando de preparar a comida, e você nem o frango comprou. Eu te avisei que se você demorar, você sabe como que é, final de semana, pouca gente gosta de fazer almoço, é bem provável que a fila está grande, não vai sobrar frango para mim, para servir para os discípulos e para Jesus. E sabe de uma coisa? Marta, como se não bastasse, não apenas comunica essa verdade a Maria, mas ela olha para Jesus e fala: e você, Jesus? Não se incomoda de me ver fazendo todo o serviço sozinho, enquanto Maria está aí fazendo nada? Você não se incomoda de me ver trabalhando aqui igual uma desesperada, enquanto você aí se contenta com o fato de Maria não estar fazendo nada, nem me ajudando? Eu mandei ela comprar só o frango, eu me comprometi de fazer todo o restante, e Maria nem sequer se deu ao trabalho de buscar o frango que eu pedi para que nós fôssemos almoçar agora à tarde. Sabe, querido, Jesus olha para Marta e fala: mulher, você não entendeu nada. E Jesus olha para ele e fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, quando nós paramos para analisar essa história, nós vamos perceber que, na verdade, essa história de Marta e Maria não é tão distante como nós achamos que é. Nós vamos perceber que o nosso comportamento, se comportar como Maria, talvez é mais desafiador do que se comportar como Marta. Se nós pararmos para analisar toda essa história, e dadas as circunstâncias, talvez o posicionamento mais coerente era o de Marta. Poxa, João, sério? Meu irmão, pense você recebendo 13 homens de supetão na sua casa. É bem provável que você iria querer recebê-los com hospitalidade, fazendo o melhor almoço, preparando a casa para recebê-los. Então é bem provável que você iria se ater ao serviço da casa, a cumprir com as suas obrigações, e você não iria ficar parada simplesmente ouvindo alguém. Você queria suprir as necessidades, preparar o almoço. Não é assim que funciona, porque nós queremos ser bons hospitaleiros. Então, dada a circunstância, o posicionamento mais coerente sim era o de Marta. Haviam 13 homens na sua sala, e 13 homens famintos que comiam bastante, e ela estava preocupada em querer servi-los bem. Ela estava preocupada em querer dar a eles o melhor almoço naquela tarde, porque sabia do trabalho, do empenho deles. Então, olha, eu não vou dispensá-los de qualquer forma, eu vou dar o meu melhor para eles. Então, o posicionamento de Marta é o mais coerente e talvez o mais compatível com aquela circunstância. E Maria, nós podemos pensar que Maria era uma folgada que não estava fazendo nada. Mas, querido, deixa eu dizer, quando nós trazemos essa história para o contexto atual, para o século 21, para a situação em que nós nos encontramos como igreja, nós vamos identificar que nós nos tornamos extremamente ativistas. E ativistas ministerialmente falando, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós sempre temos compromisso, agenda, reuniões, responsabilidades, mesmo no contexto de pandemia, por exemplo, como nós temos vivido, não terminou o trabalho, não diminuiu o trabalho, na verdade, pelo contrário, o trabalho aumentou. E nós vamos ter reuniões online ou não, encontros agora não são apenas presenciais, são online também, então o trabalho aumentou. E glória a Deus, porque nós temos a oportunidade de comunicar verdades às pessoas que nós não tínhamos a oportunidade antes. Isso é bom, isso é algo legal de ser feito. Só que nós nos tornamos extremamente ativistas. E se tem uma coisa que a atividade, que o ativismo traz, é o senso de produtividade. O que é isso? É que eu não posso perder tempo. Eu tenho que estar sempre produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, gerando alguma coisa. Se eu estiver parado, ocioso, está errado.
E na verdade, eu não quero defender que você não tem que ser produtivo. Eu só quero trazer uma linha de equilíbrio para você não ficar entrando numa zona de totalmente desequilíbrio. Para que você não fique vivendo uma vida completamente desequilibrada atrás de produtividade. Eu faço e produzo, eu faço e produzo, faço e produzo. Então tome cuidado com isso, porque o comportamento de Marta é um comportamento sutil, automático e muito comum nos dias de hoje. E a nossa cultura de produtividade, a nossa cultura de ativismo vai dizer que aquele correto é o que está fazendo alguma coisa. O correto é o que está fazendo muito, o correto é o que está trabalhando muito, o que está sempre suado, o correto é o que está sempre lá naquela correria, o que está sempre, que nunca tem tempo para ninguém, porque está sempre cumprindo uma reunião, uma agenda, um compromisso. Isso faz parte da nossa cultura, porque nós de fato não suportamos ficar parado é algo estranho. E pense quando nós estamos parados sem fazer alguma coisa, dá um vazio, poxa, eu não estou fazendo nada, não estou produzindo nada, e realmente Deus quer nos trazer para um lugar de produtividade, mas não que nós nos tornemos ativistas religiosos, que nós supervalorizamos o trabalho, em que nós supervalorizamos o serviço e nós desprezamos o relacionamento com Cristo. Agora, é interessante quando nós paramos para observar, eu trouxe uma ilustração e certamente não aconteceu exatamente como eu ilustrei, mas é só para que nós nos aproximemos dessa realidade. Mas se nós pararmos para analisar, Jesus estava na casa das duas, Jesus estava no mesmo ambiente, discípulos estavam lá, imagino que João do ladinho de Jesus, ouvindo os ensinamentos dele, e como na ceia estava lá reclinado, só com a sua cabeça reclinada ao peito de Jesus. Eu imagino que quando Marta xingou Maria de não ter ido comprar o frango, eu acredito que até o próprio Judas falou assim, poxa, por que você não me deu dinheiro para ir lá comprar? Então, havia pessoas diversas naquele lugar, haviam diversos temperamentos naquele lugar, mas o próprio Cristo naquele lugar, Maria com responsabilidades, Marta trabalhando de um lado para o outro. Mas me faz pensar que frente à mesma pessoa, que a pessoa de Cristo naquela casa, as duas mulheres tiveram dois comportamentos completamente diferentes. Jesus estava disponível tanto para Marta quanto para Maria. Jesus havia vida jorrando dele, poder jorrando dele, havia uma unção jorrando a partir dele, que estava disponível para tocar, para alcançar tanto Marta quanto Maria. A vida de Jesus estava ali disponível para alcançar, para abençoar e para edificar, tanto Marta quanto Maria. Até porque não existe uma distinção, não existe uma diferenciação, ei, eu priorizo você, mas não te priorizo. Mas fato é que houveram dois posicionamentos diferentes, de Marta e de Maria. Maria realmente entendeu que, embora tivesse muito trabalho, e de fato tinha, ela entendeu que estar com Cristo era muito mais importante do que exercer qualquer função. Era muito mais importante estar com Cristo do que colocar qualquer trabalho em dia. Era muito mais importante estar com Cristo do que fazer qualquer outra coisa. Já Marta se perdeu no ativismo e no trabalho, e ela negligenciou a presença do cara que estava na casa dela. Ela começou a dar mais atenção por aquilo que poderia fazer para agradá-lo do que simplesmente passar tempo com ele. Ela simplesmente foi para a cozinha a fim de trabalhar para ele, a fim de servi-lo com um serviço. Talvez Marta fosse uma cozinheira de mão cheia, mas ela preferiu dar lugar ao serviço de modo que honrasse a Deus, a Cristo naquele lugar, como serviço, por meio do serviço, e não honrá-lo pelo simples fato da pessoa que ele é, da pessoa que ele representa. Maria honrou a Cristo pela pessoa que ele é. Já Marta honrou pelo serviço que poderia prestar a ele. Sabe, queridos, quando eu digo que é muito próximo essa realidade, é porque nós caímos nesse ativismo muito facilmente, e nós temos a mania de julgar o posicionamento de Marta e de elogiar o comportamento de Maria, sem perceber que muitas vezes nós somos a Marta da vez. O serviço que prestamos, o trabalho que executamos é de suma importância. Quando eu digo para pessoas que estão desenvolvendo um trabalho de liderança no departamento, ou não desenvolvendo um trabalho de liderança, mas estão servindo em um departamento da igreja local, enfim, quando nós entendemos isso, nós precisamos ter um posicionamento um pouco diferente, para entender que, na verdade, não se trata apenas do trabalho que eu exerço, não se trata apenas do cumprimento de uma escala, não se trata apenas do serviço, não se trata apenas do trabalho, das responsabilidades, das funções, da agenda, da reunião. Se trata de mim e se trata de Cristo.
Não tem a ver apenas com o trabalho que eu executo, não tem a ver apenas com o louvor, a música que eu ministro, com o instrumento que eu toco, com as escalas que eu cumpro em determinado departamento que eu sirvo ou que eu lidero. Não tem a ver apenas com a função, com o cargo que eu exerço dentro da igreja onde eu sou membro. Não tem a ver apenas com a função, não tem a ver apenas com o trabalho, com as atividades inerentes ao ministério ou departamento. Não tem a ver apenas a isso. Na verdade, tem a ver comigo, com Cristo. Na verdade, tem a ver o quanto eu tenho me parecido com Cristo enquanto eu faço o que eu faço. Na verdade, tem a ver, quando eu comecei a servir nesse departamento, quando eu comecei a fazer isso aqui na igreja, eu era dessa forma, e glória a Deus, porque por meio do trabalho, eu tenho sido trabalhado e edificado e moldado, de modo que hoje eu me pareço muito mais com Cristo que quando eu comecei. De modo que hoje, estar servindo nesse departamento ajustou algumas coisas na minha vida, nas minhas emoções, que no início não estavam ajustadas. Sabe, o propósito do Evangelho não é que nós nos tornemos bons ministros, no fim da conta. O propósito do Evangelho não é que nós nos tornemos bons o bastante, bons o suficiente. O propósito do Evangelho não é que nós sejamos apenas bons ou melhores do que alguém. O propósito do Evangelho não é que nós apenas nos enriqueçamos no fim das contas. Poxa, quando eu comecei eu era pobre, quando eu terminei eu era muito mais rico. Não, o propósito do Evangelho é que no fim das contas, eu e você nos pareçamos mais com Cristo. Quando chegar lá, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, a face dele moldada em nós. É esse o propósito. É que enquanto eu faço o que eu faço, o propósito não é apenas fazer alguma coisa. O propósito é que enquanto eu faço o que eu faço, eu estou sendo aperfeiçoado. Enquanto eu trabalho, enquanto eu exerço qualquer função ministerial, eu estou sendo aperfeiçoado para um dia que eu vou me encontrar com Ele e realmente eu vou ser parecido com Ele. Realmente eu vou ser semelhante a Ele. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência. Por exemplo, nós temos a mania, 90% ou quase todos os departamentos, eles funcionam por meio de escalas. E nós já estamos em certa atividade, em certos compromissos e ativismo pelo fato de estarmos escalados. Poxa, no domingo que vem eu estou escalado no diaconato, então vai ser um dia bem corrido, existem muitas responsabilidades que são pertinentes ao departamento de diaconia da igreja, glória a Deus por isso, mas nós às vezes estamos tão num ciclo tão automático, que no domingo que vem nós estamos escalados, mas no outro domingo nós não estamos escalados. E no outro domingo que nós não estamos na escala, nós temos o mesmo posicionamento como se estivéssemos escalados. Porque não se depende da escala, nós levamos uma vida tão agitada e tão ativista, que nós não percebemos que nós passamos mais tempo fazendo coisas do que parando para estar com Ele. De que nós passamos tempo sempre tentando apagar focos de incêndio, resolver problemas, do que simplesmente parar o que está fazendo e dizer, ei, eu independente do que surgir agora, ou das responsabilidades que surgir no dia de hoje, eu vou parar o que estou fazendo porque eu quero estar com Ele. Então não interessa quem vai chegar, não interessa o que acontecer, eu quero estar com Ele porque é a minha prioridade. É tempo da onde nós precisamos parar para analisar, de que embora Marta não estivesse completamente errada, porque Marta não estava errada, ela estava cumprindo a sua obrigação, querendo servir bem à mesa, querendo servir bem aqueles homens que estavam na casa dela. Mas ainda assim, eu preciso entender que é um tempo onde eu preciso compreender que mais do que o serviço, ou mais do que querer agradá-lo, mais do que querer servi-lo por meio do trabalho, por meio dos dons, por meio do ministério, por meio do talento, mais do que isso, eu preciso me posicionar de modo que eu posso parar o serviço por um pouco. Apenas por um dia, apenas por um minuto. Isso eu não preciso fazer necessariamente, eu posso delegar, eu posso parar de fazer simplesmente, eu posso transferir a responsabilidade, sabe por quê? Porque além de querer fazer algo para Ele, ou além de querer trabalhar para Ele, ou além de querer exercer qualquer função para Ele, eu quero estar com Ele. Porque o relacionamento é ele que vai produzir os frutos. Sabe de uma coisa? É muito interessante nós compreendermos que, por mais produtivo que seja o trabalho, ou por mais necessário que seja o trabalho, os frutos das nossas vidas, eles são consequências de relacionamento e não de serviço. Os frutos que nós damos para Deus, no reino de Deus, eles não são consequência do serviço que prestamos para Ele. Eles não são consequência do trabalho que nós exercemos, da função que exercemos. Os frutos que nós damos no reino de Deus, para Deus, ele na verdade se trata de uma consequência do nosso relacionamento com Ele. Sabe, você não vai ver em nenhuma história, Davi, quando Salomão nasce, por exemplo, Davi não trabalhou com Batseba e Salomão nasceu. Não, porque filhos não são gerados por meio do trabalho.
Filhos e frutos, eles não são dados, não são consequência de um serviço, de um trabalho pesado, de um trabalho árduo. Na verdade, os frutos são consequência de um relacionamento de intimidade com Ele. E você vai perceber que quando você entrar nesse lugar, quando você permanecer nesse lugar, não apenas entrar, mas quando você permanecer nesse lugar, você vai compreender que a sua produtividade ela vai aumentar. Por quê? Porque não é o seu serviço que movimenta o seu relacionamento, é o seu relacionamento que movimenta o seu serviço, é o seu relacionamento que coloca todas as outras áreas da sua vida num devido lugar. É quando você tem Cristo e se envolve com Ele, se associa e caminha com Ele, Ele permite que a sua vida seja ajustada e todas as esferas da sua vida sejam colocadas num devido lugar. Porque não se trata do tanto que eu trabalho, se trata do tanto, do tanto de intimidade que eu tenho com Ele. Não se trata apenas do tanto que eu trabalho, que eu sirvo a Ele, se trata do tanto que eu conheço a Ele. Sabe, eu trabalhei como garçom há alguns anos, e eu me lembro da época em que eu trabalhei como garçom, que foi uma época penosa, porque eu não sabia muito sobre o serviço às pessoas, sobre o serviço à mesa. E eu confesso que foi um tempo talvez que eu tenha mais murmurado, porque era muito complicado lidar com as pessoas de forma frontal. Mas glória a Deus, porque na verdade era apenas um processo, eu estava sendo trabalhado e sendo moldado. E eu me lembro de muitas vezes em que havia uma demanda muito grande de serviço, havia uma demanda muito grande de clientes naquele lugar, naquele restaurante, e era incrível, porque ainda que houvesse muito serviço, embora eu pudesse ser o melhor naquilo que eu fazia, eu ainda assim tinha a necessidade de conhecer cada um. Eu me lembro que quando eu comecei era difícil, porque eu não conhecia as peculiaridades de cada cliente, era um restaurante onde nós recebíamos um número fixo de pessoas, e eu me lembro que no início era complicado, era muito trabalhoso, porque eu não conhecia os gostos, o jeito de cada um, eu não conhecia a personalidade de cada um, mas o tempo foi passando e eu aprendi a servir cada um dentro da sua peculiaridade, de modo que algumas pessoas elas apenas chegavam naquele restaurante, e eu já sabia exatamente o que elas precisavam, exatamente o que elas queriam, do jeito que queriam, e que horas eu deveria servir aquilo na mesa. Eu sabia exatamente que horas eu devia levar o suco para aquele cliente, porque eu sabia que aquele cliente não tomava o suco antes do almoço, ele comia e depois tomava o suco. Parece algo simples, mas somente o tempo foi me revelando que a intimidade tornou o trabalho muito mais leve, muito mais simples do que eu simplesmente fazer na força do meu braço. Sabe, queridos, eu não sei em que circunstância você se encontra, eu não sei qual é o trabalho que você exerce dentro da igreja, no contexto ministerial ou fora daqui, mas você precisa entender que o seu relacionamento com Cristo é de suma importância. E, na verdade, Ele é a coisa mais importante do que propriamente o seu serviço, propriamente o seu trabalho. Na verdade, quando você vê em Marcos capítulo 3, Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. E depois então é que foi dado o ministério do ensino, depois disso eles foram enviados para pregar o evangelho, mas na verdade o chamado primordial dos discípulos era estar com Cristo. Então antes de querer dar algum serviço, antes de querer impressionar a Cristo com aquilo que eu faço, ou em quão bom eu sou enquanto faço o que faço, eu preciso compreender claramente que a minha vida ela é pautada no relacionamento que eu tenho com Cristo. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Existe uma outra referência: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Em Lucas capítulo 5, 15 você vai encontrar esse texto. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que a multidão vinha para ouvi-lo e para ser curado de suas doenças. Isso me dá a entender que Jesus não era um desocupado. Isso me dá a entender que Jesus não tinha mais o que fazer e ele começava a caçar serviço. Isso quer dizer que a fama de Jesus, o ministério de Jesus corria por aquele lugar, de modo que sua fama se espalhava e que quanto mais sua fama se espalhava, mais serviço aumentava, porque mais pessoas vinham com mais necessidades. Portanto, nós não podemos entender e compreender que Jesus era um cara desocupado. Mas, todavia, entretanto, de forma que multidões vinham para ouvi-lo para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus compreendia exatamente que ele tinha muito serviço, e olha que ele tinha bastante serviço. Não havia celular na época para facilitar a comunicação, não havia automóveis para facilitar a locomoção, mas havia serviço, e Jesus era aquele cara que trabalhava de conforto, de segunda a segunda, de sol a sol. Mas sabe uma coisa? Ele fazia algo interessante, ele se retirava para lugar solitário,
para orar, independente do serviço que ele tinha, independente do trabalho, das funções que ele exercia, da liderança e da influência que ele exercia sobre tantas pessoas. Na verdade, Jesus ele entendia que embora ele tivesse muito trabalho, embora ele tivesse muito serviço, ele compreendia que estar com seu pai era a coisa mais importante que o serviço. Sabe, queridos, eu não sei como é que você está, como é que está a sua vida, como estão os problemas, se eles estão resolvidos ou se não estão resolvidos, mas sabe uma coisa? Talvez seja tempo de você parar um pouquinho, respirar fundo e analisar em que pé que está a sua vida e sobre o que você tem colocado a sua expectativa e em que você tem gasto o seu tempo e qual tem sido a sua prioridade. Talvez, eu sei que você talvez tenha muitas responsabilidades, muitos compromissos, mas é tempo de você analisar para ver que tipo de igreja, que tipo de cristão, que tipo de filho você tem sido. Se tem sido um filho que apenas dá para Deus, dá para o seu pai trabalho, serviço, prestação de contas, relatórios no final de mês, da sua produtividade, do quanto você tem feito e trabalhado, ou se de fato você tem gasto tempo com Ele. E quando você ajustar isso, enquanto você entender que estar com Ele é a coisa mais importante que você possa fazer, na verdade, Ele vai movimentar todo o resto da sua vida. Ele vai ajustar todo o restante, de modo que não vai ser penoso, não vai ser trabalhoso, não vai ser difícil, vai ter dificuldades, vai ter empecilhos, vai ter, mas porque você está com Ele, você vai ser facilitado, você vai ter graça para fazer tudo aquilo que você for chamado para ser feito. Amém? Vamos orar? Pai, nós te bendizemos. E nós reconhecemos, Pai, que nós dependemos do Senhor, reconhecemos a Sua palavra como autoridade máxima sobre nossas vidas. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nós não podemos fazer nada, reconhecemos Cristo nas nossas vidas e a necessidade que temos do auxílio da pessoa do Espírito Santo. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós corremos de um lado para o outro e muitos dos meus irmãos às vezes vivem num ativismo absurdo em que eles fazem e muitas vezes não percebem uma resposta coerente com o esforço que eles têm tido. Eles não percebem um resultado coerente com a vida que eles têm levado, com os posicionamentos que eles têm tido, ou com os compromissos, agendas, reuniões e tantas funções, serviço e responsabilidade. Deus, nós queremos nos localizar e nós queremos redirecionar o nosso foco e o nosso alvo nesse tempo. Talvez muitos de nós estávamos numa atividade absurda e nesse tempo nós precisamos de fato, foi necessário que nós parássemos o que estávamos fazendo, pararmos a nossa atividade, os nossos compromissos, cancelarmos viagens, reuniões, para que nós estivéssemos um pouco mais parados e talvez até para analisarmos um pouco mais o que realmente importa, ou o que realmente importa mais, qual é a nossa prioridade. Senhor, nós reconhecemos que nós temos de fato muito trabalho. Nós reconhecemos que ainda se tem muito trabalho para ser feito, que nós já trabalhamos muito até aqui e temos trabalhado desde então. Mas Deus, nós não queremos sair do lugar secreto, nós não queremos desvalorizar ou negligenciar, nós não queremos tratar o relacionamento com Cristo como se fosse algo bobo, algo simples ou algo sem qualquer importância, como se o nosso relacionamento com o Senhor, ele fosse apenas um resultado ou aquela barganha porque nós estamos no ministério, porque estamos servindo ou trabalhando. Não, Pai, nós queremos reconhecer que nós precisamos de fato de você, quando as coisas estão muito bem e quando as coisas não estão tão bem, quando nós estamos em tempos de pressão ou quando nós estamos em tempos de bonança, mas nós queremos reconhecer que nós precisamos de você, que nós somos dependentes da sua graça, nós somos dependentes do seu perdão, do seu amor, do seu poder que opera nas nossas fraquezas. Pai, nós reconhecemos que tantas vezes nós corremos de um lado para o outro sem ter tantos resultados como esperávamos. E, Pai, nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos nos ajustar por dentro, nós precisamos nos localizar, de modo a crescer, de modo a avançar, não apenas naquilo que eu faço. Deus, eu oro para que líderes sejam capacitados para correr a sua carreira, para cumprir o seu propósito, para não apenas liderar, mas influenciar, para pastorear. Eu oro, Deus, para que o trabalho seja feito com excelência, com amor, com graça, de forma leve, entendendo que o nosso trabalho não é em vão e ele é recompensado pelo Senhor. Mas, Pai, nós oramos também pela consciência da presença e de modo que nós reconheçamos e consideremos a pessoa do Espírito Santo, para que nós não vivamos de forma aleatória, de forma a negligenciar a Tua presença, mas vivamos, Pai, consciente que eu tenho responsabilidades, mas a minha responsabilidade não é mais importante do que o meu compromisso com Cristo, do que a minha função, do que o meu cargo, as minhas responsabilidades, os meus trabalhos, as minhas reuniões e as minhas agendas delas não são mais importantes do que o relacionamento que eu tenho, que eu preciso ter com você. Nós te agradecemos nessa consciência, nos desperta, Senhor, para esse relacionamento, para esse tempo de convívio direto, contínuo e profundo com o Senhor. Nós te bendizemos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu espero que você seja edificado
E eu te mando um grande abraço, eu estou orando por você, para que nós possamos correr junto essa carreira, entendendo que o trabalho nunca vai ser mais importante do que o relacionamento com Cristo. Grande abraço.